Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 19 de novembro, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje que nós recordamos os santos Roque, Afonso e João, presbíteros e mártires, eles que vieram em defesa dos povos indígenas da América do Sul, e assim recordamos hoje Roque, Gonçalves, paraguaio, Afonso Rodrigues e João del Castillo, espanhóis, que doaram a sua vida pela causa dos povos indígenas, em defesa dos povos indígenas, e são considerados então os mártires das reduções jesuíticas. E hoje nós lemos o evangelista São Lucas no capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e, se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira a leitura do evangelista São Lucas, iniciando nesse dia o capítulo 19, onde vamos fazendo este caminho com Cristo até a sua chegada em Jerusalém. Hoje vemos Jesus que entra em Jericó e começa a atravessar a cidade e nos é introduzida a figura desse jovem Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, que procurava ver Jesus. E não podendo aproximar-se dele, sobe nesta figueira para dali então poder enxergar, poder ver o Senhor. E Cristo então que o chama e que se hospeda na sua casa. E nós vemos que isso acaba causando um certo escândalo, porque começam a murmurar dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. É claro, nós entendemos o motivo deste escândalo, justamente se pensarmos que na época então existiam algumas categorias de pessoas que eram consideradas pecadores públicos, e se vivia justamente esta busca constante da pureza como separação. E assim, quem queria viver em santidade não poderia estar próximo de quem era considerado um pecador público, como era o caso de Zaqueu, que, sendo cobrador de impostos, cobrava impostos para o Império Romano, era considerado o pecador público por excelência. É claro, com isso, Cristo aproveita para fazer o seu ensinamento, porque de fato, no nosso dia a dia, nós somos chamados a nos afastar de toda situação, de toda ocasião de pecado. Mas isso não quer dizer que devamos excluir as pessoas. É por isso que Cristo faz esta oração, este louvor a Deus, dizendo: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, nós não vivemos uma religião unicamente dos santos. Procuramos e buscamos todos a santidade. Mas a nossa igreja, a nossa religião, não pode ser um gueto dos perfeitos, não pode ser um lugar reservado unicamente para aqueles que já se consideram santos. Mas é o espaço onde podemos ter esse contato íntimo com o Senhor. E tendo esse contato íntimo com o Senhor, a salvação possa entrar na vida de cada um de nós. E esta salvação que passa, é claro, necessariamente pela nossa conversão. Com certeza, o encontro de Zaqueu com Jesus transformou a sua vida.
mudou o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E o mesmo acontece com tantos dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se com Cristo, através da nossa palavra, através do nosso anúncio, através da nossa acolhida. É por isso que esta frase de Jesus Cristo deveria se fazer muito presente na nossa vida de fé. Não veio procurar e salvar os que já estavam salvos, mas veio procurar e salvar o que estava perdido. E assim, nesse sentido, devemos entender que Cristo nos chama todos ao seu seguimento, mas principalmente os pecadores, para que, convertendo-se, possam ter a vida. E é por isso que nós deveríamos viver esta dimensão da acolhida fortemente no seio de nossas comunidades, porque é acolhendo os nossos irmãos e irmãs que eles poderão de fato viver a sua conversão. Que possamos, portanto, meditar ao longo de todo esse dia esta frase que hoje nos diz Jesus: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Oremos. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.